Horas antes da barragem St. Francis romper e uma onda de mais de 30 metros levar a vida de 400 pessoas, apenas 2 homens viram o que estava prestes a acontecer. Um dos seus cuidadores e o seu criador, William Mulholland. Na manhã de 12 de março de 1928, a barragem St. Francis foi inspecionada por William Mulholland, que a declarou sem problemas iminentes. Minutos antes da meia-noite, ela colapsou. Nesse vídeo, vamos investigar os sinais que foram ignorados e a arrogância que levou a um dos piores desastres da engenharia dos Estados Unidos. Estamos a cerca de 50 km ao norte de Los Angeles, no Canyon São Francisquito. A barragem de St. Francis era parte do sistema de aquedutos de Los Angeles, obra do engenheiro William Mulholland. Essa era apenas a segunda barragem de concreto que Mulholland projetava. A barragem começou a ser construída em abril de 1924 e atingiu 61 metros quando seu reservatório começou a encher em maio de 1926. St. Francis era uma estrutura em arco simples, isto é, se vista de cima, formava um arco que ia em direção ao reservatório. Havia relato de fugas d'água pela fundação da barragem desde o início do enchimento do reservatório, que veio a aumentar para 60 litros por segundo no dia da sua ruptura. Relatos extraoficiais dizem que a barragem foi inspecionada no dia anterior, 11 de março de 1928, por William Mulholland, que a declarou normal, sem nenhum problema. Em 12 de março de 1928, por volta das 11 horas da noite, um dos cuidadores da barragem, um dos técnicos que realizava a inspeção, foi visto andando sobre a crista. Essa foi a última vez que esse homem foi visto. Por volta das 11h58, a barragem rompeu. O horário de sua ruptura é conhecido apenas em virtude de 2 fatores. O primeiro deles, um sistema automático de registro do nível do reservatório, que captou uma queda abrupta por volta da meia-noite. O segundo, um pico de tensão registrado na linha de transmissão do grupo Edison, que acabou rompendo naquela data. Blocos da barragem, pesando até 10.000 toneladas, foram carregados por mais de 1 km jusante com a onda que se formou. A inundação percorreu 88 km até chegar no mar. Mas o que causou esse acidente? Mais uma vez, o desconhecimento do subsolo. Existem 2 versões para relatar o que aconteceu em St. Francis. A primeira delas, a versão oficial, foi produzida em apenas 11 dias por um comitê de investigação na época do acidente. A segunda delas faz parte de uma revisão realizada por um geólogo norte-americano nos anos 2000. A primeira versão, a versão oficial, trata da geologia da fundação da barragem. Ela diz que a barragem foi construída sobre uma falha geológica conhecida no Canyon São Francisquito. No lado direito, uma rocha conhecida como conglomerado. No lado esquerdo, uma rocha conhecida como mica-xisto. Entre essas 2 rochas, uma falha preenchida com argila. Após a ruptura da barragem, o comitê de investigação concluiu que o conglomerado foi o responsável pela falha da estrutura. Quando um bloco dessa rocha de conglomerado foi levado ao laboratório para estudo e inundado, percebeu-se que esse bloco se desfez apenas com a presença d'água em cerca de 1 hora, se transformando em pura areia. Como não há registros fotográficos desse acidente, o comitê teve que deduzir os passos da catástrofe. A versão oficial dos fatos nos diz que a água do reservatório teria se infiltrado no conglomerado no lado oeste da barragem. Ao entrar em contato com a água e ser saturado, o conglomerado se desfez em areia, liberando uma quantidade massiva de água e levando blocos da estrutura consigo. Essas ondas massivas atingiram o outro lado da barragem, onde estava essa fundação de mica-xisto, e havia um deslizamento antigo conhecido. Esse deslizamento teve seu pé lavado e descalçou o outro lado da estrutura, permitindo com que todos os blocos fossem levados embora, sobrando apenas um bloco solitário. A segunda versão dos fatos, elaborada em anos mais recentes e com mais estudos, permitiu aos pesquisadores observar que a ruptura da barragem pode ter começado em sua ombreira esquerda, no lado oposto onde estava o conglomerado. Afinal, a barragem havia sido construída sobre um antigo deslizamento de mica-xisto, que estava inativo. Porém, ao ser inundado, esse deslizamento pode ter sido ativado, voltado a se movimentar e se movimentado para cima da barragem em direção ao seu reservatório. Isso fez com que esses blocos da margem esquerda perdessem sustentação, assim permitindo que a força do reservatório os empurrasse para frente e abrisse uma brecha pela ombreira esquerda. Após essa brecha ser aberta, isso permitiu com que os blocos centrais se deformassem em direção a esse lado da barragem, fazendo com que o lado direito também rompesse. Assim, a onda foi liberada e sobrou apenas um único bloco no centro da estrutura, um bloco solitário. Mas você deve estar se perguntando, será que esse acidente poderia ter sido evitado? Para o comitê de investigação, não. A barragem de St. Francis não possuía elementos que hoje são corriqueiros em estruturas de concreto, como drenos, cortina de injeção, galerias para inspeção e outros tratamentos quaisquer de fundação. Segundo o comitê de investigação, por mais que esses tratamentos fossem feitos e todo o rito de projeto tivesse sido seguido, a barragem provavelmente colapsaria cedo ou tarde, pois o local em que ela foi construída não permitia a construção de uma barragem.
A falha do Canyon San Francisquito era uma falha conhecidamente inativa, mas que inviabilizava a construção de uma barragem naquele local. O erro foi o local que a barragem foi escolhida para sua construção. Mas então, quais lições foram aprendidas com esse acidente? Após a ruptura de St. Francis, muita coisa começou a mudar na engenharia. Nós estamos falando de 1928. Naquela época, a profissão de engenheiro não era regulamentada e não existiam cursos superiores em todo o mundo para a formação desses profissionais, o que fazia com que quem trabalhasse nessa área fosse obrigatoriamente autodidata. Esse era o caso de William Mulholland. Ele não tinha formação. Era um imigrante irlandês que tinha vindo para os Estados Unidos muito jovem e aprendeu tudo estudando por sua própria conta e risco. Com isso, o estado da Califórnia, onde o acidente aconteceu, resolveu regulamentar a profissão de engenharia. Além disso, a geologia começou a ser olhada com mais atenção. E coisas que hoje no projeto de uma barragem são tidas como básicas, como cortinas de injeção, cortinas de drenagem, a construção de galerias, passaram a ser olhadas com maior atenção. William Mulholland, que havia projetado outras 21 barragens, era o responsável pelo aqueduto de Los Angeles e muitas outras obras vultuosas do estado da Califórnia, se aposentou após o acidente. Ele foi o único responsabilizado pelos fatos. Durante o inquérito, Mulholland disse: "Este inquérito é muito doloroso para mim ter que comparecer, mas é a ocasião do que é doloroso. Os únicos que invejam em tudo isso são aqueles que estão mortos. Não culpem ninguém além de mim. Qualquer falha que houve no trabalho, coloquem sob minha responsabilidade. Se houve qualquer erro de julgamento, e é humano cometê-los, esse erro foi meu." Após o acidente, a barragem Hollywood, que é uma outra represa que havia sido projetada por William Mulholland, recebeu um reforço de terra muito grande. O governo ficou com medo que o mesmo pudesse acontecer ali. Mulholland faleceu 5 anos após a falha de St. Francis, e então a barragem Hollywood foi rebatizada para Represa Mulholland, em sua homenagem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Até a próxima!